Fala, torcida tricolor, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Wallace e vamos falar sobre Fluminense e Atlético Mineiro. Quais são as estatísticas, e qual dessas estatísticas favorecem mais o nosso Flusão, e qual favorece mais o time mineiro que vem jogar aqui no Maracanã como visitante. Então, vamos lá visualizar quais são essas características aqui que diferenciam e que vão moldar o jogo de amanhã. Primeiramente, os dois times, Atlético Mineiro e Fluminense, têm 7 jogos cada um. Ou seja, não teve jogo atrasado para esses dois times. E aí, primeira característica, posse de bola. Atlético Mineiro com 47% de posse de bola na média dessas 7 partidas, ou seja, jogando como mandante ou jogando como visitante, a média dele aí, dá 47. Pode ser que vá um pouco para 55, talvez, mas se em algum jogo ele vai para 55, com certeza tem um outro jogo ali que vai para 40, para 30 e poucos, ou seja, podemos pensar que como mandante o Fluminense vai ficar com a bola. E aí, no segundo quesito, o Fluminense tem 12 gols feitos, enquanto o Atlético Mineiro tem apenas 7. Se a gente for comparar essas duas métricas aqui, o Fluminense dá um banho na quantidade de gols feitos e tá verdinho aqui, como você consegue observar, porque se tiver branco ou azul, igual aqui, gols tomados, tá branco e azul. Se tá branco ou azul, é porque tá ali na média, não é nem bom, nem ruim. Agora, se tiver verde, tá bem acima da média, ou seja, o Fluminense ali é um dos top do campeonato a nível de fazer gol, e aí o gols feitos do Atlético Mineiro ali é na média, E aí, se você observar, são 9 gols tomados pelo Fluminense. Eu posso dizer que somando a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta rodada, o Fluminense tomou 4 gols, ou seja, era uma média menor do que um gol por partida. E aí, nesses últimos 2 jogos, o Fluminense toma 5, ou seja, o Fluminense, em 2 jogos, o Fluminense tomou mais gols do que no campeonato inteiro até então, até antes dessas 2 rodadas, que foram 2 contra o Atlético Paranaense, e 2 contra o time da Colina. E aí, vamos lá, continuando aqui, próxima, nenhum deles teve pênalti a favor. Agora se liga nas finalizações, o Atlético Paranaense tem 83 finalizações, o Fluminense tem 104 finalizações. É um banho, E se a gente for em chutes feitos na direção do gol, o Fluminense tem quase o dobro de finalizações na direção do gol em relação ao Atlético Paranaense. Só um minuto aqui que tinha sumido. E aí, se a gente pensa em métrica desses 24 com 44 com os gols feitos para o Fluminense pelo Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro precisa de 3,4 chutes para fazer gol, ou seja, não existe 0,4 gols, assim como não existe 0,7 gols. Ou seja, os dois precisam fazer 4 chutes para fazer um gol. Ou seja, se o Atlético Mineiro não chutar, eles não vai fazer gol. E o Fluminense, se chutar na quarta, a possibilidade de fazer gol é grande. Aqui são os times que o Atlético Mineiro jogou. E aí são os chutes certos por jogo. O Fluminense tem 6,3 chutes certos por jogo. O que são chutes certos? São chutes na direção do gol. Gol e defesa de goleiro mais a trave. Então o Fluminense é um dos times que mais acertam finalizações. E aí, a mérito do goleiro defender todas essas finalizações? Também. Mas também um pouco de demérito quando os nossos jogadores não têm aquela precisão de tocar um pouco mais pro cantinho, às vezes chutando na direção do goleiro, enquanto o Atlético Mineiro tem ali, enquanto o Atlético Mineiro tem 3,4 chutes certos por jogo. Chutes tomados, o Fluminense só tem 29 chutes, e aí precisa de 3,2 chutes para levar gol. Já o Atlético Mineiro tomou muito mais chutes, vermelhinho, é um dos times que mais tomam chutes na direção do gol, ou seja, o Everson está defendendo para burro nesse quesito aí. E aí, basicamente, os dois precisam tomar 4 chutes para levar gol. Só que se o Atlético Mineiro recebe mais chutes, acaba recebendo e sofrendo mais gols. Defesas do goleiro. Nesse quesito aqui, o Fábio está com 21 defesas, está
na média, mas não está nem acima nem abaixo, não sei, né? Porque a média está aqui, ó, 19, ou seja, está um pouco acima da média, mas o Everson está bem acima da média, com 29 defesas. Né? Continuando, percentual de defesa, números parecidos, né? E o Everson está levando a melhor. O percentual do Fábio até o jogo antes do Atlético Paranaense, que foi ali Remo, né, e Palmeiras, o percentual chegou a incríveis 80 e brau por cento, 84%, porque o Fluminense já tinha tomado 4 gols e estava recebendo chute a rodo. Mas aí veio esses últimos 2 jogos, que tomou 5 gols e escangalhou tudo isso aí. Foi de 4 gols tomados para 9, foi de 80 e poucos por cento de defesa do Fábio para 72,4%. Eles, né, têm 12 cartões amarelos e nós temos 16 cartões amarelos. Né? Eles, ali, ó, 82 faltas feitas e nós 98 faltas feitas. Né? Eles têm 11,7 faltas por partida, nós temos 14. Nesse quesito aqui, pensa comigo, se eles têm pouca posse de bola, a bola fica sempre com a gente e eles ainda fazem pouca falta, se eles não enrolarem, por exemplo, no início da partida de querer ficar demorando cobrança de tiro de meta ou cobrança de lateral, o jogo vai fluir muito na nossa mão. Vai fluir muito na nossa mão. Então, próximo aí. Faltas sofridas. Eles são um dos times que mais sofrem faltas, né? São 104. Fluminense, né? 76 ali, faz pouca, né? Recebe pouca falta. Fluminense recebe uma média de 11 faltas e eles recebem uma média de 15 faltas. Né? Uma diferença aí de praticamente 22 para cada um. Olha só, uma simetria. Eles têm 22 faltas, né, recebidas a mais em relação ao que faz, e o Fluminense 22, né, faz mais do que recebe. Né? Ou seja, o Fluminense nesse quesito está levando a pior porque é um time, vamos dizer assim, mais desleal. Né? Mas se a gente comparar, por exemplo, os caras, não é algo tão absurdo assim. O Fluminense faz muita falta, mas é aquelas faltas mais de briga. Sem contar também que às vezes as faltas que a gente faz, o outro time faz igual e não recebe falta, né? Isso não é uma reclamação, isso é uma constatação. Perfeito? Cartões por jogo. Eles têm uma média baixa de cartão por jogo, nós estamos na média aí, literalmente na média, a média é esse número aqui embaixo, 2,3. Interceptação. Como eles ficam muito pouco com a bola, 47%, é esperado que eles precisem interceptar e desarmar muito. Então o Fluminense tem 50 interceptações enquanto eles têm 63. Mas, apesar da gente ficar mais tempo com a bola do que com eles, a gente recupera mais a bola, a gente rouba mais bolas do que eles. Né? O que em tese é curioso para um time que se propõe a defender mais porque fica mais sem a bola, precisaria recuperar mais essa bola para sair em contra-ataque, né? Sei lá, só o que eu acho. Eles precisam de 5,6 minutos para fazer uma roubada de bola e nós precisamos de 6. Né? E aí, somadas essas ações de interceptação e roubada de bola, eles têm 116, nós temos 113. Né? E aí, para a gente finalizar, ambos os times têm 2 jogos, né, sem tomar gol. Né? E que amanhã seja mais um jogo em que o Fluminense não tome gol, porque foram 2 aí tomando 5. Né? Triste isso. Né? Mas é isso, Tricolor. Né? Vamos comentar agora dos jogos que antecederam essa partida. O Fluminense, né, tem aí, ó, jogando em casa contra o Grêmio. O Fluminense venceu de 2-1. Detalhe para esse gol que o Fluminense tomou do Grêmio lá do Carlos Vinícius, depois do minuto 65. Aí o Fluminense vai jogar fora contra o Bahia, empata de 1-1, jogando bem melhor do que o Bahia. Podia ter feito, né, fez o primeiro, podia ter feito o segundo com o Serna, podia ter feito o terceiro ali com o Canóbio, ou o terceiro com o John Kennedy, né, mas acabou um gol no depois do minuto 65. Aí, como jogar contra o Botafogo, venceu 1-0 contra o Palmeiras. Gol roubado naquele contra o Palmeiras logo ali no início do jogo. Né, e depois gol do Alan que todo mundo ficou do cara correr. Aí a gente foi fora de casa, vencemos por 2-0. E esses 2 últimos jogos aqui, ó, os jogos da raiva. E também os jogos do teste, né? Porque foram testadas ali algumas mudanças. E algumas mudanças foram boas, outras nem tanto. Né? Agora no time do Atlético Mineiro.
eles têm ali apenas 2 vitórias, essas 2 vitórias em casa, mas eles também não têm apenas vitórias em casa. Nós, comandantes, 100% absoluto comandante no Campeonato Brasileiro. Agora eles, ó, casa, Palmeiras, empate 2-2. Casa, Remo, empate 3-3. Eles começaram a ganhar aqui, ó. São Paulo, ó, meteu o pé. Aí veio, ó, Inter 1-0. Casa, São Paulo, Vitória 1-0. Mas perderam por Vitória por 2-0 fora. Perderam pro Grêmio 2-1 fora. Foi fora, perdeu pro Red Bull, né? E aí é isso. Então a trajetória ali é só derrota fora de casa, né? E vamos esperar que mais uma derrota para eles também fora de casa, nessa vez na nossa casa. Beleza? Então é isso, Tricolor. Espero que tenham gostado do vídeo. Peraí, antes de eu me despedir de vocês, peraí. Né? Vocês viram ali uma foto muito bonita da minha filha. Né? Então, que vença o Flu. Né? Homenagem ao Arte-Flu, essa imagem é uma imagem muito antiga que eu tenho. Né? É isso, que vença o Fluminense amanhã. Né? Se você vai para o jogo, acredito que eu não vou conseguir por conta da minha esposa tá passando mal, minha filha começou a passar mal. E talvez eu tenha que cuidar das duas. Então, se acordasse melhor por acaso, eu iria, mas acredito que não. Minha esposa teve febre, minha filha teve febre. Então, amanhã é só em casa mesmo, assistir o jogo aqui de casa. Então é isso, Tricolor. Deixa o seu like, comenta qual é o placar, comenta da onde você está assistindo esse vídeo. E além de deixar o seu like, compartilha esse vídeo e segue a página. Valeu, Tricolor. Até a próxima. Tchau, tchau!